já que eu toquei no assunto. Este painel aqui é um painel de 50 watts, tá? Isso considerando cerca de 5 horas úteis a pico de verão, aqui na nossa região sudeste. Nós conseguimos carregar aqui 250 watts por dia numa bateria com esse painel. Vocês estão vendo aí, ó, que eu posso modificar aqui. O refletor está diretamente ligado a ele. Então, com isto, inclusive, eu estou comprovando de que é possível aproveitar até esta luz, tá? Como a gente imagina, pô, está chovendo, a gente podia aproveitar a água que cai no cano, né? Pôr uma caixa d'água lá em cima, descer por uma turbina, gerar energia, aí fica mais para os gênios, né? Como eu, assim, os minhocas, assim, de ficarem imaginando esse tipo de processo. Mas vejam que, se eu encobrir a luz, ele para de acender, tá? Então, é possível também a captação disso tudo. Aliás, já há processos que estão sendo utilizados. Eu vi pessoalmente na Alemanha uma parede de um escritório, uma sala, era a sala de um diretor de uma grande empresa, onde a frente inteira era vidro, e ele aproveitava pelo painel solar, muito parecido com isso, tá? Só que de pé, atrás dele, toda a iluminação que batia ali era aproveitada. Ele usava computador, usava celular, usava uma série de coisas aí. Eu vou dar uma mudada aqui para a gente dar andamento e vamos pôr então uma célula solar original, da forma que ela é industrializada. O efeito fotovoltaico, ou a célula fotovoltaica. As células fotovoltaicas são fabricadas com material semicondutor, ou seja, material com características intermédias entre um condutor e um isolante. O silício apresenta-se normalmente como areia. Através de métodos industriais sofisticados, obtém-se o silício de forma pura. O cristal de silício puro não possui elétrons livres e, portanto, é mau condutor elétrico. Para alterar isto, acrescentam-se porcentagens de outros elementos. Este processo denomina-se dopagem do silício. Da dopagem do silício com fósforo, obtém-se um material com elétrons livres ou materiais com portadores de carga positiva, silício tipo N. Realizando o mesmo processo, mas acrescentando boro ao invés de fósforo, obtém-se um material com características inversas, ou seja, falta de elétrons ou material com cargas positivas livres, que dá origem ao silício tipo P. Então, nós falamos aqui sobre silício tipo N e silício tipo P. Cada célula solar compõe-se de camada fina de material tipo N e outra com maior espessura de material tipo P, como estava no desenho anterior, tá? Tinha uma camada um pouco mais fina, uma camada um pouco mais grossa. Eu vou começar a virar isso aqui um pouquinho agora e vou começar a relatar sobre as fotos exatamente que vão acontecendo. Consegui acertar o comando. Este é um painel de 250 watts, tá? Por acaso é um painel M-Prime da Martifer Solar Portuguesa. É uma empresa que eu represento no Brasil, tá? Eu represento outras empresas, mas essa empresa eu conheço pessoalmente, morei em Portugal, tenho inclusive parentes lá dentro. Esse é um painel 250 watts. As dimensões dele são de 1,82 m por 1,20 m. 1,20 m por 1,82 m, tá? É um painel 250 watts, porém é um painel que gera em 24 volts em média. Ele vai de 24 a 30 volts em média, tá? Esse painelzinho que eu trouxe aqui é um painel de menor capacidade. Ele trabalha até no máximo 19 volts e meio, tá?
não é um painel de utilização para usinas. É um painel para processos menores que eu vou mostrar aqui para frente, tá? Painel de usina original, 250 watts a 300. Pode ser 250, 225, em alguns casos também é utilizado, mas o mais correto, inclusive para cálculos, é 250 a 300 watts. Aqui vamos entrar um pouco já em processos, utilizando os painéis fotovoltaicos. Isso aqui é uma base de um poste solar, fabricado pela Airbras. Minha empresa, eu referi aqui um pouco ao professor Lagoa, que, querendo ou não querendo, eu ia acabar referindo a Airbras aqui. Então, dá para se ver aí, embaixo, é uma base de concreto, isso é uma base portátil, tá? Para, eventualmente, quem quer levar... Agora o comando me pegou. Para quem quer levar portátilmente um poste, tira daqui, põe para ali, leva para outro lugar. Então, nós também fabricamos a base portátil, tá? É um poste de 20 watts de potência, tem 2 refletores pequenos, como aquele que está aceso ali. Acho que dá para ver nessa foto, na próxima vai dar para ver melhor, tá vendo? Aqui no painel. Então, é exatamente um painel como esse, que nos fornece energia para 20 watts. 20 watts nesse refletor, é exatamente esse aqui, é de 10 watts, então são 2 nesse sistema do poste solar, como vocês estão vendo aqui, tá? E eu preciso de um painel de 50 watts durante o dia na nossa região sudeste. Vejam bem, o aproveitamento solar depende do local de instalação. Se fosse no norte, eu poderia tirar energia para iluminação a noite inteira, tá? De até 30 watts de refletor. Todas essas minuciosidades, claro que a gente tem disponível, é uma tecnologia, não posso ir tão profundamente assim nas coisas, porque senão a gente não acaba isso hoje. Isso aqui que está iluminando agora é um poste solar de 50 watts Airbras também, tá? E vocês veem que a iluminação realmente é ampla. É um refletor apenas de 50 watts, é o que está sendo utilizado aí. Vejam a diferença entre a calçada, que tem a iluminação normal do município, e a diferença da fachada da casa toda. 50 watts. Esse poste trabalha com um painel de 140 watts na nossa região. Isso aqui já chega a uma pequena usina, por acaso autossuficiente. Esta usina está afastada, está numa ilha grega, e o pessoal tem autossuficiência através de baterias, inversores, como eu tenho ali, e vou mostrar para vocês como funcionam, tá? Isso aqui é um controlador de carga. Eu peço desculpa, ele voltou, eu vou voltar um pouquinho atrás aqui. Isto é um controlador de carga. É o que? Na verdade, aqui eu fiz um teste direto, mas entre o painel e uma bateria, nós temos que ter um controlador de carga para manter a bateria na sua carga normal. O painel trabalha a 19 volts, 18 volts, 20, 22, então nós não podemos elevar dessa forma a tensão da bateria. Então usa-se o controlador de carga. Esse é um inversor grid tie. O inversor grid tie, ele injeta exatamente ter uma usina solar, passa através desse inversor e, claro, todo um outro restante de quadro de comando, mas ele injeta energia, onde vocês estão vendo esse botãozinho vermelho e botãozinho preto, ele injeta energia da usina solar. Essa é a parte de trás do inversor. Por acaso eu trouxe um aqui, se alguém quiser ver depois. Nós temos um grid tie aqui, que serve para fazer injeção de energia solar na rede convencional, tá? Que nos é oferecido normalmente. Esse que está passando agora, de 6.000 watts, é um inversor de onda pura, senoide pura, tá? Ele serve para uma residência, serve para um trailer, você pode ligar geladeira, motores, lâmpadas, qualquer coisa como a rede pública normalmente, tá?
Mostrei esse de 6.000 watts, conheço bem, já instalei, é um excelente aparelho, tá? Teremos à disposição também, se houver necessidade. Este é um grill tie, exatamente como estava na fotografia. Estamos vendo aí agora pequenas usinas, energia solar, micro e mini geração, 22 kW. Isto aqui é o suficiente para um pequeno hotel, uma pequena pousada, 22 kW, gerando, vejam bem, a capacidade da usina instalada não quer dizer que é o que ela vai gerar por mês, tá? Vou dar uma paradinha aqui e vou mostrar isso para vocês, que é muito interessante. Isso aqui é um gerador solar para automóveis, tá? É um carregador para automóveis. Vejam que ele tem aí todas as placas solares em cima. Ele está servindo de cobertura para os carros, para as sombras. E ao mesmo tempo, eu vou fazer uma indicação com a setinha aqui. Está visível aí? Ok? Aqui temos um cabo energético ligado que está carregando as baterias do carro. Isto é um carregador, isto é energia renovável, isto é zero poluição. Isto é a prova de que a gente já deveria estar aqui há muito tempo. Tá? Eu espero que vocês, que são um pouco mais novos, continuem essa luta nossa. E eu estou nessa luta com a Airbras. É claro que eu também tenho que sobreviver, tá? E a gente também tem que trabalhar e ganhar o nosso sustento e da nossa família. Mas os produtos que eu forneço ao mercado, inclusive foi uma coincidência muito grande o professor Ricardo me achar, que justamente eu estava num ponto de venda quando ele me achou. E eu o abordei e realmente ele disse, pô, achei que fosse um pouco mais caro. Há gente que vende todos esses processos realmente muito mais caros, tá? Aproveitando o quê? Aproveitando o boom atual que está acontecendo. Enfim, é uma política minha, uma filosofia minha, de ajuda, de auxílio, e nós estamos trazendo tudo isso, inclusive a tecnologia, à vontade, para que o nosso futuro seja breve dentro da despoluição generalizada, tá? Conforme está acontecendo. Foi uma coisa interessante em passar aqui. Aposto que vocês não imaginavam esse processo desse jeito ainda. Isto são usinas solares, ou seja, cada uma delas aqui, cada quadrado, cada cobertura independente aqui, está com 16 kW, tá? 16.000 watts de instalação. Isso quer dizer que, se você precisasse calcular mensalmente, esses 16 kW a gente faria na nossa região, vezes 5,5, vezes os 30 dias de sol. Hipoteticamente, se fossem os 30 dias de sol. Isto é uma usina de grande porte, 5 megawatts instaladas, 5 megawatts gerando por hora de sol. Tá? Então, os cálculos são esses. Depois eu vou repassar isso tudo, o que for necessário. Tá? 5 megawatts por hora de sol é o que ela gera. Isso tem que ser feito as contas, há todo um cálculo a respeito para a gente chegar aos cálculos mensais e até anuais da geração, dependendo da região. Nós temos aqui agora a obra do Mineirão. O Mineirão foi feito com usinas Martifer Solar, tá? Que eu também sou um dos representantes dentro do Brasil. Está aqui o catálogo da Martifer. Então, estamos aptos a toda e qualquer tecnologia dentro do solar, ok? Agora já há outros estádios. Eu vou dar uma parada aqui, que é uma coisa também bastante interessante. Eu tive... Peço desculpas. Professor Ricardo, eu tive a curiosidade de fazer aqui uma pequena simulação
e para o pessoal todo. Eu, quando vou num lugar específico falar sobre algum tipo de tecnologia, eu gosto realmente de poder estar adequado mesmo ao processo, tá? E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Isto aqui é uma simulação exatamente da posição do Sol aonde nós estamos, tá? Em loco. Isto aqui é o centro da Unicamp, e aqui embaixo vocês veem que há uma trajetória do Sol, tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu fosse montar uma usina solar aqui nesse local, eu teria que levantar esses dados que estão aqui também. Então eu tive a curiosidade de trazer isso porque há duas trajetórias aqui. Uma, que é aqui, a que está no caso da fotografia, é a nossa trajetória de verão do Sol aqui na região, de um ângulo ao outro. Vou aproveitar, dar um passe aqui e informar para vocês de que há usinas solares fixas, como há usinas solares, claro que mais caras, que acompanham o Sol, estão programadas ou serão programadas pela própria luz do Sol em acompanhá-lo desde o nascer do Sol, conforme está essa trajetória, subir e voltar até o outro pôr do Sol. No dia seguinte de manhã, ela fica estacionada ali. No dia seguinte de manhã, ela, com o foco da luz, retorna imediatamente ao início. Então, nós temos cerca de 30% de maior aproveitamento na usina, tá? Eu vou mostrar de lado para vocês entenderem essa trajetória. Isso é importante porque eu pedi um projeto para uma pessoa que não conseguiu entender essa trajetória. Então é importante que vocês fixem isso. Essa trajetória começa assim, do lado de cá, vai à frente, ela não vem em cima, na nossa região sudeste, tá? Ela começa ao leste, no nascer do Sol, vai à frente aqui no sudeste, a 27 graus, e depois volta ao oeste, a zero novamente no horizonte, tá? Ela no sudeste, como em toda a latitude no mundo, ela passa aos 27 graus, no ponto onde a gente está. A próxima foto, vocês veem a trajetória neste ponto da Unicamp, exatamente no inverno, tá? Então vocês veem que a gente tem uma coisa quase por cima da gente, tá? Quase um sol a pico. Mas mesmo no ápice do inverno, se vocês ficarem virados para o norte, vocês vão ver pelo menos 20 centímetros de sombra vossa para trás. É o que está indicando aqui. Então isso é uma coisa que o pessoal que trabalha com solar tem que ter mentalizado, tá? Há muita gente aí que trabalha com solar, sabe isso, sabe aquilo, não sei o quê, mas não sabe esse ponto. Então põe uma usina solar funcionando, desaproveitando 15%, 20%. Vou passar para a próxima. Alguém tem alguma dúvida aqui? Querem alguma explicação melhor? Não é necessário? Agora eu vou dar entrada aqui. Vou falar um pouco sobre o sistema eólico, tá? Pois não. Por favor. Não ligou? Boa noite. Para implementar uma placa dessa numa residência, por exemplo, qual seria o custo? Poderia divulgar? Desculpa, você diz uma placa dessa de 50 watts? Professor Lagoa, eu não sei, posso responder, não há problema nenhum. Eu peço perdão, eu tenho que perguntar, porque eu não vim aqui para negociar nada, eu vim aqui para dar treinamento a vocês, tá? Tá, mas essa placa aqui hoje está em torno aí mais ou menos de 310 reais, tá? Esta placa de 50 watts. E daí todo o processo para implementar dentro de uma residência, sai esse valor mesmo ou não? Desculpe, repita a pergunta. O processo, a placa individualmente é esse valor ou todo o processo de Não, a placa, esta placa de 50 watts. Uma placa de 50 watts.
E daí o processo para você implementar, por exemplo, dentro de uma residência, fica quanto mais caro? Veja bem, há toda uma questão aí. Vou ver se consigo entender exatamente. Você disse, por exemplo, pôr uma usina para que você pudesse aproveitar a energia para uma casa inteira? Sim, sim. Me dê um exemplo só. Sim, não, pode ser. Vou referir uma coisa. Pronto, você viu aquele poste solar de 50 watts? E eu vendo aquele poste solar hoje é R$ 3.200. Ele fica a noite inteira aceso. Na verdade, ele é um poste equivalente ao poste de rua normal, tá? Só que ali ele estava baixo. Por isso que vocês viram que a iluminação estava mesmo perfeita, tá? Ali no chão, não sei se alguém entende disso que está aqui, no chão estava com 115 lux. 115 lux é aproximadamente o que está aqui em cima dessa mesa. Eu acredito até que trouxe um aparelho luxímetro. Toda essa bagagem me acompanha, tá, pessoal? Então já sei o que está, o que não está, para poder referir. Você quer dar uma subida aqui em cima? E aproveito e o pessoal fica sabendo também como é que funciona. É coisa rápida, a gente já continua. Vamos aproveitar, já que foi levantado o assunto. Olha, para ter uma pequena ideia mais ou menos, tá? Nós estamos aqui, olha, com 144 lux nesse ponto, tá? Então você imagina, ele deu 115 lux no chão, que vai corresponder, afasta um pouquinho para cá aqui, aí o pessoal já vê como é que funciona o luxímetro, tá? Ó, 88, 93, pronto, 115. Então essa iluminação que aquele PSI 50 que passou aí deu em toda a casa que está lá. Para você ter uma pequena ideia, tá? Isso fica a noite inteira. O que acontece? Esses postes solares, o PSI Airbrush, ele é garantido mesmo em tempo nublado. Tá? Então pode estar 15 dias chovendo que o poste todo dia à noite vai acender durante a noite inteira. Tá? Para você calcular mais ou menos uma usina, agora vamos lá ao questionamento. Uma usina que mantenha uma casa de 2 pessoas hoje, tá? Não vou falar de uma usina autossuficiente porque é mais cara, a base de baterias, tudo. Mas fica aí em torno, mais ou menos, aí de R$20 mil para te manter zero de conta. Tá? Mais ou menos, em torno de 20 mil. Para 2 pessoas. Tá? Para 2 pessoas. Isso vai te equilibrar a balança da conta energética. E aí vem a usina com autossuficiência, onde você pode estar no meio do mato, que não há problema nenhum. Eu vou demonstrar ali um pouquinho. Está resolvida a questão? Fiquem à vontade, tá? Para quem quiser ver alguma coisa, por favor. Alguém quer vir aqui? Venha até aqui. Não há problema. O Ricardo, leva lá. Alô, alô. Alô, alô. Se a gente quisesse colocar essa placa na nossa casa, o Sim. custo dela, ela mais implementar mesmo, colocar, não sei se aparelhar, instalação, isso, instalação, aí qual seria mais ou menos o valor? Olha, o que eu digo, tudo depende exatamente do que você quer alimentar com ela. No caso, se você quiser alimentar a casa inteira. Eu acabei de referir para ele. Uma usina, por exemplo, para alimentar a casa inteira hoje, para 2 pessoas usarem tudo que está dentro de uma casa, mais ou menos hoje fica em R$20 mil, injetada na rede. Entendeu? Tá. E se no caso você quiser alimentar, por exemplo, o chuveiro, que é o que gasta mais energia, chuveiro... Sim, eu digo nessa média mesmo, tá? Não seria uma autossuficiente, mas é possível, tá? Porque o que acontece? Uma injetada na rede, você continua ligada na rede, tá? Então, durante o dia, você, se não estiver em casa, não vai consumir. Uma geladeira hoje, ela tem capacidade de 140 watts de consumo, mas ela liga, desliga, então ela não gasta isso por hora. Se você tem uma usina, por exemplo, de 1.000 watts ou 2.000 watts, durante o dia que não há consumo, e sim só geração, então o que acontece? O tal relógio bidirecional, que eu referi, manda para a rede.
Então você está cadastrada na companhia fornecedora, vai te dar um crédito e tal. Aí chega em casa à noite, você vai tomar um banho, ligar a TV, ver o som, não sei o que. Aí você consome da rede de volta. Tá? Então esse vai e volta, mais ou menos, para que você zere com 2 pessoas em torno de R$20 mil hoje. Isso já é financiável hoje, tá? Eu já tenho isso aí em 60 pagamentos, tá? Alguém que estava aí atrás, vocês querem? Por favor, já está com o microfone? Boa noite. Eu queria saber, tem essa usina que supre a necessidade de 2 pessoas numa casa. Queria saber se o custo de manutenção desse sistema é significativo ou não. Olha, é muito baixo, tá? Principalmente dentro da usina injetada. A usina injetada, para você ter uma ideia, um painel tem a previsão de utilização de 30 anos, tá? Isso é a garantia exatamente da fotocélula, da célula fotovoltaica. Então, com 30 anos de utilização num painel, claro que você mesmo fazendo ou entregando a quem a monte, deixando tudo corretinho, tudo direitinho, conforme mandam os manuais de instalação que eu tenho aqui. Se por acaso vocês depois unanimemente quiserem que eu dê um passe em um manual rigoroso de montagem de uma usina inteira, eu tenho aqui também, viu, Ricardo, tá? Linha por linha, alicate por alicate, luva por luva, tá? É um rigoroso manual de montagem. Isso, olha, no mínimo você vai ficar 15 anos sem pôr a mão em nada. Tá? Para resumir assim, muito rapidamente, 15 anos você não vai pôr a mão em nada, tá? A não ser uma limpeza de painéis, claro, tá? Mas aí a gente também indica uma situação, fica mais fácil, você de repente com uma mangueirinha passar um pano tal, para não gastar muita água, e é fácil de limpar, tá? Mas à vontade, 15 anos, tá? Alguém estava fazendo mais alguma pergunta?